Minha gente, a coisa vai de mal a pior e assim. No Brasil, é muito claro, todo mundo já sabe disso. Gente rica, classe média alta, não costuma ser punido por nada que faz, costuma sair ileso. E aí a gente pensa em um cara que dirige um Porsche, atropela alguém e se safa, ou então pega ali uma correção que é muito leve. A pessoa, o cara vai lá, bate na esposa, não acontece nada porque ele é um advogado bem conceituado, ou é de uma família de advogados, de médicos. Tem um médico, por exemplo, tem um erro médico muito pesado, dá uma aliviada também. Filho de burguês queima indígena, e aí precisa acontecer uma comoção para que de fato seja punido, e ainda depois ainda tem a possibilidade de seguir uma vida mais ou menos comedida, mais livre. E não seria diferente no caso da cachorra que foi espancada por 4 adolescentes playboys de Santa Catarina. A gente vai ver aqui que a coisa ela desandou de um jeito assim que é meio bizarro, porque tem ameaça dos pais, tio, com um porteiro que havia visto, o cara foi ameaçado pra não testemunhar, pra não depor, pra não falar nada. 2 deles já foram pros Estados Unidos, né? Tinham marcado uma viagem, foram pros Estados Unidos no meio dessa turbulência. A própria juíza se retirou porque é amiga dos pais que são empresários da cidade. E eu queria começar com um histórico aqui, né? Adolescentes suspeitos de causar morte do cão-orelha tentaram afogar outro cachorro na praia em Santa Catarina, diz polícia. Caramelo, como é chamado, costumava andar ao lado de Orelha na Praia Brava, uma das áreas mais nobres de Florianópolis, e ele conseguiu escapar e foi adotado, que é o Caramelo. Os adolescentes suspeitos de agredirem brutalmente o cão comunitário Orelha, que precisou passar por eutanásia em Florianópolis, também teriam tentado afogar outro cachorro conhecido por moradores da região Praia Brava, uma das áreas mais nobres da capital, segundo a Polícia Civil. Caramelo, como é chamado, costumava andar ao lado de Orelha. Segundo o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, nas redes sociais, o cão chegou a ser levado ao mar pelo grupo, mas conseguiu escapar. Após o episódio, ele foi adotado. Então, assim, já tinha um histórico de uma certa crueldade em cima de animais, de uma perversidade. E além do histórico de agressão a outros animais, também havia um histórico de depredação. Adolescentes que agrediram cão-orelha também são investigados por depredação em Florianópolis. Jovens são suspeitos de outros atos infracionais que teriam sido cometidos na Praia Brava, no norte da ilha. Casos são investigados pela polícia. Os adolescentes investigados pela morte do cão-orelha na Praia Brava são suspeitos de praticarem outros atos infracionais. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre o caso, realizada nesta terça-feira. Foram reportados por moradores os crimes contra patrimônio, contra a honra, depredação de bens e casos de ofensas em um bar que teriam sido cometidos pelos adolescentes, relatou a delegada Marjorie Adorian Valcared, da Delegacia de Proteção Animal. Então, assim, não é uma coisa assim super solta, né? Não é uma coisa aleatória, né? O playboy no Brasil, ele sente que ele pode fazer qualquer coisa. O playboy no Brasil não é educado para ter limite. No Brasil, o playboy é educado para ser um reizinho. E quando se é um reizinho, você tem toda a proteção do mundo, né? Veja aqui, ó. Cão-orelha, familiares são indiciados por coagir testemunha na investigação. Ao todo, 3 adultos, sendo eles o pai e um dos tios dos adolescentes, foram indiciados. Polícia Civil detalhou nessa terça mais informações sobre o inquérito que apura a morte do animal por maus tratos. Polícia Civil de Santa Catarina informou em coletiva de imprensa realizada nessa terça que indiciou 3 familiares, entre eles os pais e um tio dos adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão-orelha, animal comunitário que morreu no início do mês após maus tratos em Florianópolis. Segundo a corporação, eles são acusados de coagir uma testemunha no inquérito que investiga a morte do animal. Foram indiciados logo após serem interrogados pela Polícia Civil. Ao todo, 2 inquéritos foram abertos, um sobre a morte do animal e o outro pelo crime de coação. Esse último já foi finalizado e agora os familiares devem responder pelo crime. Na segunda-feira, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Na ação, a polícia tinha como objetivo localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. No entanto, veja só, o objeto não foi localizado. Assim, eu trago aqui uma reflexão para vocês. Se tivesse um mandado de busca e apreensão para localizar uma arma utilizada em uma forma de ameaça, para encobrir algum tipo de crime, por exemplo, na favela da Brasilândia, vocês acham que seria tão tranquilo assim? Não achou? Tudo bem, não, vamos seguir aqui, não achou?
a gente pode até expandir essa reflexão, né? Porque assim, se fosse qualquer tipo de crime menor do que esse, cometido por uma pessoa pobre no interior de uma favela, vocês acham que seria tão tranquilo assim? Teria tantos passos? Eu vou repetir aqui, a juíza, ela disse que não poderia participar porque é amiga dos pais dos adolescentes. Ou seja, os pais dos adolescentes são inseridos e articulados dentro ali do pedaço da sociedade ali de Florianópolis que tem cargos altos, que tem influência. E para chegar no ponto de tentar ameaçar uma possível testemunha, é porque a síndrome de Playboy é muito familiar, é uma coisa que tá nas entranhas dos pais, provavelmente dos avós e por aí vai. É interessante notar também que, óbvio, né, a imagem de todos está protegida porque são menores de idade, mas a dos pais também não aparece. A do tio, do pai que foi ameaçar também não aparece, o nome não aparece. Quando aparece, são em redes sociais, são coisas informais, entende? E as pessoas que postam isso correm o risco de tomar um processo. A própria maneira muito mais cuidadosa que a mídia lida com essa notícia, como a mídia lida de um jeito muito mais sereno em relação à identidade das pessoas, inclusive daqueles que são maiores de idade, é notável. Seria do mesmo jeito se fosse um moleque que cometeu um crime porque roubou uma bomboniere, sabe, no interior da favela da Brasilândia, se ele morasse lá, você acha que seria tão simples assim? Você acha que não teria já um monte de vídeo gravando a foto, gravando a face dos pais, falando sobre, forçando ali uma declaração dos pais dizendo que o filho foi pro mau caminho? E aí me pega muito o foda-se que essas pessoas estão dando pra esse caso, porque assim, manda pros Estados Unidos, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Talvez uma forma também de afastar dessa turbulência, pra que quando a coisa fique mais tranquila, né, possa voltar de boa, possa não ter algo que já está acontecendo, que é uma comoção pública. Aos poucos, isso tá se transformando num tornado. Tem muita notícia, nas redes sociais, um monte de foto dos adolescentes. Nas redes sociais isso tá ficando uma coisa assim muito espalhada, tá virando notícia. A ação da polícia, se demorar mais ainda, pode ocasionar no linchamento dessas pessoas e aí vai escalar para uma outra coisa. E para além da correção, a partir de algum entendimento legal, tem a ver com a infração cometida, vai ser uma correção feita pelo povo. E assim, a turba não tem limite, geralmente. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlist dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor. Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault. As figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault. Uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só
só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. E eu volto a dizer, se você quer cometer algum tipo de crime e sair tranquilo, sair de boa, ter a segurança de que você vai sair tranquilo, tenha dinheiro, venha de uma família tradicional. Você nasceu, olhou para os seus pais, percebeu que tem um sobrenome alemão, um sobrenome, sabe, um sobrenome estrangeiro e que tem dinheiro, tem posse, pode ter certeza que você está habilitado a cometer alguns tipos de crime e vai sair de boa. Ou se cometer alguns mais graves, vai ter uma pena reduzida, vai ser humanizado de um jeito muito mais forte. Se for crime financeiro, não vai acontecer nada, literalmente nada. O crime financeiro feito por rico é o tipo de crime que tem uma cobertura, uma proteção, uma gama de argumentos infinitos. E o crime contra a vida, mesmo a vida do animal, que gera uma comoção pública maior do que o crime financeiro, esse, talvez por conta da perseguição que vai acontecer, que já está acontecendo no sentido das notícias, né, que vão aparecendo, da comoção pública, talvez esse faça com que as coisas andem um pouco mais rápido, mas, assim, eu não tenho muita esperança de que, de fato, vai acontecer alguma coisa do mesmo jeito que aconteceria para um membro qualquer da classe trabalhadora brasileira. Um membro qualquer da classe trabalhadora brasileira, hoje, nesse momento, ele estaria em algum lugar muito bem identificado, a foto dele estaria, né, nos jornais. No caso de ser um menor de idade, estaria a foto com uma tarja, né, para não ferir nenhum direito de imagem, né, nada nesse sentido, por ser menor de idade. Estaria a foto dos pais, teria entrevista com os pais tendo que falar através de perguntas capciosas, tendo que dizer que o filho que foi para o mau caminho e é uma pessoa que teve péssimas escolhas, e toda essa ladainha que geralmente nasce da pergunta. Esse tipo de papo não é o papo que vem do coração dos pais, é o papo que é conduzido através da pergunta, ou seja, o jornalista faz a pergunta para que a resposta venha nesse caminho. Porque esse tipo de narrativa, aquela que envolve a mãe do menino pobre que comete um crime e que diz, o meu filho escolheu o caminho errado, ela é uma narrativa que cabe muito bem no senso comum brasileiro, que é da escolha do crime. Mas essa mesma narrativa não é utilizada quando vem de um playboy. Quando vem de um playboy, a imagem está sendo resguardada, dos pais também, o nome dos pais está sendo muito bem guardado. Não há entrevistas com os pais, com mãe, entrevistas públicas onde de repente aparece um pai dizendo meu filho escolheu errado, ele tomou um caminho errado na vida. Ou seja, aquelas entrevistas em que os próprios pais precisam responsabilizar moralmente, além de juridicamente, o próprio filho. Essas entrevistas que expõem de um jeito que retira qualquer proteção, né? O corpo fica vulnerável. E aqui eu não tô falando do tipo assim, né? Cometeu crime e tal, então tem que proteger e tal. Não é sobre isso, mas é a maneira diferente de se tratar isso quando vem de um membro qualquer da classe trabalhadora, principalmente se for alguém com aquele tipo de pele, que mora naquele tipo de lugar, com aquela cor específica, versus quando é de um playboy no miolo da alta classe de uma cidade extremamente elitizada. Então, assim, é o tipo de coisa que faz a gente perder a fé, que a gente já não tem, em cima da justiça brasileira. É o tipo de coisa que faz a gente pensar também os limites da própria justiça dentro de um estado burguês como o nosso, e que faz a gente pensar, no fundo, qual é a saída, né? Qual é a saída para isso? Tem como existir algum tipo de reforma? Ou será que a saída é romper de maneira radical com o status quo que existe e que coordena a forma como o conteúdo jurídico vai ser interpretado e aplicado dentro dos seus limites? Por que que os limites jurídicos e também midiáticos, eles são mais esgarçados quando se trata do playboy e não quando se trata de literalmente todo o resto da população? Esse é um papo de reforma? São alguns agentes do judiciário, alguns agentes da mídia que de repente não fazem direito o seu trabalho? Porque não me parece. Me parece que isso é meramente a manifestação de algo estrutural, de uma divisão estrutural que a gente vive desde sempre. Uma divisão que bota o rico sempre num lugar que não é só economicamente privilegiado e nem só politicamente privilegiado, mas é eticamente privilegiado também. E nesse privilégio ético, aquela coisa de ser inocente até que se prove o contrário funciona muito mais.
funciona muito mais. A Cida Bento, no Pacto da Branquitude, num dado momento, ela vai falar sobre essa dinâmica, né? Que o branco, quando julgado, é inocente até que se prove o contrário. Já o negro, quando julgado, é culpado até que se prove o contrário. É tratado como aquele que já tem a culpa. É o suspeito que já é meio que culpado. Enquanto no caso do branco, e aqui principalmente no caso do rico, é tratado como o inocente que somente através de muitas provas e depois de uma interpretação bem humanizada, só depois de tudo isso, pode ser dito que ele, de repente, ou ela foi culpada de alguma coisa. Ser playboy no Brasil é muito bom. É muito bom.